Oi pessoal, essa é a nossa videoaula de fotogrametria e sensoriamento remoto. Na nossa videoaula de hoje, vamos falar um pouco sobre a radiação eletromagnética e o espectro eletromagnético e vamos ver também algumas aplicações do sensoriamento remoto. Nós já vimos, né, um histórico do sensoriamento remoto nas aulas passadas e vimos que o sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações de alvos do espaço geográfico, né, de frações do planeta Terra. E esse sensoriamento remoto ele ocorre através do registro da interação da energia eletromagnética com esse espaço, com a superfície do planeta Terra, realizada através de sensores remotos ou sensores distantes, como aeronaves, como drones na atmosfera ou como satélites que estão em órbita. Esses sensores registram, quantificam, né, a propagação, a refração dessa energia eletromagnética e formam os nossos dados pictóricos, que nada mais são do que as aerofotografias ou as imagens de satélite. Essa é importante destacar que a radiação eletromagnética se propaga no espaço e possui um campo magnético e um campo elétrico que mutuamente se propagam perpendicularmente, ou seja, eu tenho a propagação de um campo elétrico que se propaga, que se desloca, e perpendicularmente eu tenho a propagação de um campo magnético. É importante destacar também que a física, né, através de cálculos cartesianos, consegue calcular a frequência, né, de propagação dessa onda eletromagnética. E isso é bastante importante destacar, porque, por exemplo, essa frequência ela é o resultado do número de vezes que essa onda passa, né, por um eixo X, sendo considerado como o comprimento da onda esse espaço aqui, né, essa distância representada por lambda. É, essa propagação de energia eletromagnética quantificada, registrada, pode ser classificada no espectro eletromagnético, que se configura como uma escala de medida da frequência de propagação dessa, dessa energia eletromagnética, né, foi propagada no espaço. Então, nós temos aqui as faixas do espectro eletromagnético, desde ondas de rádio ao campo visível. Então, a energia que o nosso olho, nosso sensor, né, natural, consegue identificar, ele consegue identificar apenas essa faixa aqui de energia propagada. Toda outra faixa, né, tanto de um lado dessa escala do espectro eletromagnético quanto do outro, o nosso olho não consegue visualizar, mas essa frequência pode ser medida e quantificada por sensores. É importante destacar que nas frequências altas, né, são medidas em gigahertz ou em megahertz, em homenagem aqui ao Hertz, que foi um dos primeiros pensadores, cientistas que estudaram sobre o tema. Nesse sentido, nós temos a configuração do espectro eletromagnético com as diversas faixas conhecidas até hoje. É importante destacar também que essa propagação de energia, que é um exemplo clássico, né, que pode ser visualizado por nós, por exemplo, uma fonte de radiação como o Sol, pode ser decomposta por um prisma, né? Então a gente tem aqui um feixe de luz solar que quando passa, né, por um prisma, ela muda a frequência de propagação dessa energia eletromagnética que vinha. Ao passar por esse prisma, ela modifica essa frequência e aí a gente consegue ver, né, a variação das diversas faixas do campo visível. É óbvio que aqui também a parte que não é registrada pelo nosso olho, né, do campo invisível, também se modifica, mas não é identificado. É importante destacar que esse processo da refração, no processo da refração, uma onda ao passar por um meio para outro, com densidade diferente, tem a velocidade e a direção alterada. É isso que justifica que a gente visualize
né, a imagem como se, por exemplo, nesse caso, como se o lápis estivesse sido deformado, mas nada mais é do que a propagação da luz incidindo pelos objetos, né, no caso aqui pelo copo com a água e o lápis, né, a superfície do lápis, ao incidir, né, de forma diferente no copo, através do copo e sem o copo, nós temos, né, essa visualização que ocorre de forma diferente. Então, destacar que o espectro eletromagnético tem diversas faixas, né, como a gente viu no slide anterior, que a depender do comprimento de onda e da frequência, nós temos a propagação da energia o uso da energia eletromagnética pela sociedade ao longo do tempo foi sendo praticado de diversas formas. Então, desde a fotografia, né, no campo visível e também no campo do infravermelho, sistemas de rastreamento infravermelho, ondas de microondas, sistemas de radar, a área aqui bastante utilizada no sensoriamento remoto interplanetário, raios-x para a área da medicina, dentre outros. É necessário destacar que nosso olho identifica parte dessa propagação da energia, mas que os sensores, através de suas câmeras e dos seus computadores, através de uma fórmula matemática, conseguem identificar, quantificar e registrar esses dados da energia incidente, de parte da energia que reflete, né, ao incidir sobre os diversos objetos do espaço geográfico, e que também a gente considera nesse cálculo aqui parte da energia sendo absorvida ou transmitida. Desse modo, nós temos um sistema de sensoriamento remoto posto, né? Eu tenho aqui uma fonte de radiação, a mais conhecida é o Sol, a trajetória, né, até incidir determinado alvo. Essa energia ela é refletida, refratada, enfim, vários processos que nós vamos ver nas próximas aulas. E esse sensor registra essa energia que foi refletida. Esse sensor traduz, né, essa energia quantificada em produtos que passam por tratamento de dados e que vão para a sociedade para serem utilizadas de um modo geral. Aqui nós temos algumas aplicações diretas do sensoriamento remoto em estudos naturais, de ambientes urbanos ou de fenômenos. Então, estudos sobre florestas diversas, tropicais, sobre manguezais, as feições do relevo, diferença de nível, a dinâmica costeira, né, as áreas que são mais ocupadas pelo ser humano ao longo de todo o planeta Terra, a caracterização e planejamento de bacias hidrográficas. Então, em ambientes urbanos é possível utilizar o sensoriamento remoto para acompanhar a expansão urbana, para o planejamento de estruturas urbanas, para determinação e identificação de áreas verdes, né, de áreas mais naturais, atualização cadastral das cidades, verificar dentre os fenômenos, né, do cotidiano, como previsão do tempo, então utilização para a agricultura, para o cotidiano das grandes cidades, monitoramento de queimadas e do desmatamento, né, uma necessidade cada vez mais atual, o estudo de erosão dos solos, deslizamento de terras e fenômenos mais trágicos como inundações. Então, nesse rol de aplicações de sensoriamento remoto, eu trouxe aqui algumas, né, dessas aplicações e nessas diversas aplicações nós temos vantagens do uso dessas técnicas de sensoriamento remoto, como por exemplo, a repetição de observação sempre que seja necessário e a cobertura periódica de áreas, inclusive inacessíveis. Então vejam a dificuldade que é para levantar dados, como por exemplo em regiões desérticas, regiões frias, áreas de floresta densa, como a Mata Atlântica, enfim, localidades mais de acesso mais difíceis. O satélite, por estar em órbita, consegue coletar dados dessas áreas. Formato digital da imagem, né? Então os dados em imagem, isso permite que esse dado seja transmitido, enfim, por processadores, por armazenadores de dados, né, como computadores, discos rígidos
né, de salvamento desses dados, a resolução espacial, os diferentes níveis de resolução espacial, né, de visualização e processamento desse dado, como por exemplo aqui, né, a gente tem uma imagem com 2 metros de resolução, a detecção de grandes áreas, então com uma imagem de satélite é possível, né, fazer a cobertura de quilômetros, né, num processo que é contínuo, né, e que pode ser repetido. O número de bandas do espectro eletromagnético, então não só a faixa do visível do nosso olho, mas também registrar frequências, né, do deslocamento da energia eletromagnética que nosso olho não identifica, ou seja, a resolução espectral, informações sobre regiões do visível e não visível, como eu falei, a homogeneidade de aquisição de dados, então sempre o satélite vai seguir uma rota pré-estabelecida, vai seguir uma mesma padronização do momento de captura dos dados, uma altitude definida, então a homogeneidade na aquisição, isso daqui é uma vantagem porque permite que nós façamos comparações, né, de tempos diferentes, por exemplo, e a possibilidade de visualizar, né, esses dados e imagem em diversas escalas, aqui no caso a visualização, né, seja ela mais detalhada ou não. É importante destacar que o sensoriamento remoto, né, cada sensor que vai ser utilizado vai ter uma área de abrangência, né, desde os satélites lá em órbita, que permite que sejam feitas, né, seja feito o imageamento de grandes áreas, que aviões e drones, né, com, enfim, uma cobertura um pouco menor, ou dados que são coletados em campo, né, diretamente em campo. Então nós temos aí um sistema breve, né, descrito, de sensoriamento remoto, então propagação da energia solar, que incide nos diversos objetos geográficos, né, desde o concreto, o asfalto, solo com cobertura e sem cobertura, água, florestas. Toda essa energia, quando incide nesses diferentes objetos, reflete, né, com frequências diferentes que são registradas pelos satélites. É importante destacar que, no caso do sensoriamento remoto orbital, né, no caso dos satélites, as imagens, a aquisição de imagens a partir de satélites não se ajusta às órbitas das fronteiras. Então, nas regiões em que nós temos fronteiras dos países, não é possível fazer o imageamento somente do país, por exemplo, que é detentor de um sistema de posicionamento, de um sistema de imageamento por satélites. E a Conferência das Nações Unidas, o Comitê das Nações Unidas, determinou que o espaço exterior, né, inclusive outros corpos celestes, não pode ser objeto de apropriação internacional pelo uso, ou seja, esses satélites que fazem imagens fora de fora do planeta Terra, não permite que o imageamento, né, estabeleça propriedade desses corpos celestes. Isso foi convencionado pelas Nações Unidas. Fiquem atentos, pessoal, vou deixar um material para que vocês façam a leitura, façam uma atividade sobre esses conceitos que nós vimos hoje e fiquem atentos às nossas próximas videoaulas. Um forte abraço, se cuidem durante esse período da pandemia.